com o GAS, o Grupo de Articulação Próximo Impacto, que é um movimento da sociedade civil. A Mônica, que está aqui atrás, também faz parte do GAS, vários outros colegas estão aqui, e também estou como consultor, né, do Ministério, do MDIC, para o trabalho de desenvolvimento do Simpacto. Né? Então, estou trabalhando nisso tanto com um chapéu de sociedade civil, quanto com um chapéu, né, de consultoria, apoiando esse desenvolvimento. Ok? Então, coube ao nosso grupo essa reflexão sobre a integração do Simpacto dentro da perspectiva dos benefícios, dos desafios e o que precisa ser ajustado, né, para a execução do sistema. E aí a gente pensou realmente que, entre os benefícios, a gente tem uma regulação sobre o regime dos negócios de impacto, né, permitir acesso a recursos financeiros e outras capacitações, outras formas de fomento dos negócios, e também mostrar que os negócios de impacto eles são economicamente viáveis. Acredito que esses foram os pontos principais de benefícios que a gente identificou. Mas os desafios, a gente também foi a nossa pauta exaustiva de debate, assim como a gente já está trazendo aqui dos outros grupos, porque a regulação do Simpacto dentro do Estado do Pará, o órgão, né, que está responsável, a CDM, já foi também debatido se realmente é a instituição que tem melhor competência, dado todas as esferas que eles têm de trabalho e o histórico também de execução de programas. A gente também ficou, será que a CDM é a melhor persona para estar representando esse tipo de fomento, esse tipo de programa? Outra coisa que também a gente debateu muito foi como que a gente consegue conciliar as diferentes esferas de impacto, sociobiodiversidade, a questão urbana, a questão das pessoas. Então, a gente vai falar de impacto, a gente tem vários atores. Então, pensando exatamente nisso, um dos desafios é como que o Simpacto vai pensar em políticas e programas internos para cada ator envolvido nessa esfera de impacto. A gente também falou sobre a questão do letramento, essa representatividade. Eu concordo com o Thiago, isso tem que ser de dentro para fora, de uma escala de baixo para cima, porque existe, acho que todo mundo pode concordar que um dos desafios das lideranças é elas serem corrompidas rapidamente por uma esfera política, entendeu? Lideranças comunitárias, todo o perfil de liderança que a gente tem, que vai ser impactado diretamente, elas acabam sendo dragadas por um interesse político, cooperativas, associações, e elas são corrompidas. E, quando a gente vê a execução, ela já fica falha, né? E o que precisa ser ajustado vem falando disso, sobre a transparência desses processos, sabe? Acredito que exista uma necessidade de comunicação muito grande, porque a gente está falando de uma proposta muito complexa, né, que o Simpacto vem apresentar. Então, a comunicação e a transparência é algo que precisa ser debatido e precisa ser melhor ajustado, na opinião do grupo. Promover esse letramento, né, o Simpacto se comprometer também em vamos eleger lideranças, vamos eleger representatividade, então vamos formar, vamos promover esse letramento dentro dessas pessoas, para que vamos eleger a Jana, então a Jana vai passar por toda uma qualificação para que ela tenha essa conexão de fato. Articulação entre secretarias, não só uma, mas a gente eleger todo um comitê que vai ser, sabe, ter vários atores, inclusive para ser órgão fiscalizador, como se fosse uma comissão mesmo, e não colocar isso a título de uma só secretaria. E também focar nas boas práticas, isso, né, na gestão de todo esse recurso e nas etapas que vão ser propostas para a integração do sistema. Eu acho que é isso. Tá bom? 76ª reunião anual da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a quem eu já desde já agradeço muito. Tem o apoio da Estratégia Nacional de Economia de Impacto, tem a parceria da ANDE, da Aspen Network of Development, também do José Matos. Então, esse é um momento muito importante de articulação. Há também, para 2025, a previsão do Fórum Nacional, onde todas esse coletivo de informações que estão sendo aqui elaborados por nós, vão ser levados para lá e trabalhados para a construção desse sistema nacional, nome da coalizão. Eu não sei se todos conhecem a Coalizão pelo Impacto. A coalizão
é uma iniciativa nacional que tem atuação em 6 cidades do país, né? Belém é a única da região norte. Formar lideranças, contribuir na formação de lideranças para que esse nosso ecossistema, que a gente sabe que precisa, né, de muito apoio, tanto no contexto de desenvolvimento de negócios de impacto, como de investimentos para esses negócios. Então, o papel da coalizão é contribuir com todos vocês. E quem é a coalizão? A coalizão somos nós. Metade dessa vida se dedica a esse tema aqui, que é investimentos em negócio de impacto. A gente teve várias formas de atuação nesse setor. Uma delas foi ter tido uma parceria lá atrás com o MDIC, em 2016. Dessa parceria nasceu um grupo de trabalho, desse grupo de trabalho nasceu um decreto, que era um tema que tinha um forte sotaque do Sudeste e que isso não podia continuar assim. Aí foi alguém tipo, puxa, a gente tem que levar esse tema para todos os estados, mas precisa de uma forma coordenada. E daí nasce um grupo de trabalho cuja função é exatamente levar esse tema para os 4 cantos do país. É por isso que, dessa forma, uma das componentes desse nosso trabalho está acontecendo hoje aqui com a realização desse fórum. Em Marabá, a gente tem que fazer a mesma coisa em Santos, em São Paulo, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que isso vire um exemplo, uma referência para as outras cidades se inspirem no que a gente está fazendo nessas cidades. É isso, muito contente de estar aqui com vocês hoje. Agora eu passo a palavra para o Zé. A maior reunião científica do Brasil, uma das maiores do mundo, dentro da universidade, é muito importante para a gente ter essa dimensão. E a gente fica muito honrado também de ter aqui organizações como o ICE, a Aliança pelo Impacto, né? O Alan, com a consultoria dele, que ajuda nisso há muito tempo. O professor Belém não precisa falar, né? O professor Belém já faz parte daqui. Vocês não sabem, mas quando a gente vai embora ele fica, porque ele se transforma nos prédios daqui, ele é dessa espécie de encantado, né? É um patrimônio mais do que nosso. Não fique vermelho, professor, é verdade. Esse cara mora aqui nos muros, então isso é muito importante. Segundo ponto que eu tenho para trazer para vocês é: preocupem-se com a COP. Não no sentido, meu Deus, vai acontecer. Não, interessem-se, né? Vão atrás, busquem saber, porque 1 ano e meio passa muito rápido. Vai ser uma série de discussões que vão determinar coisas sobre o nosso futuro e a gente precisa estar aqui. E eu quero agradecer também a equipe do MDIC, né, que está aqui no nosso banner, mas que também tem dado uma baita de uma abertura importante para a gente e junto com o ICE, junto com a coalizão, fazendo isso acontecer em todos os estados. Sou o relator escolhido aqui do Grupo 2 e a gente escolheu fazer algumas intervenções através do post-it. Tá? E a gente contribuiu, realmente a barra tá bem alta aí. A floresta em pé, a floresta chama, o futuro é ancestral. Trazer voz para aqueles que há muito foram calados e silenciados e desenvolver políticas públicas, políticas público-privadas para a transformação social dos agentes do território da Amazônia. Potencializando pessoas e territórios a partir do saber mútuo. Afinal, não existe impacto na Amazônia se não dialogarmos com as pessoas e os territórios que elas compõem. Entendendo que a Amazônia é sócio-biodiversa, compreender o impacto através das pessoas que vivem, atuam e formam ações nos seus territórios. Para isso, a pesquisa precisa apoiar negócios de impacto que gerem novos negócios, acessando o conhecimento para que gere uma empresa, acessar a tecnologia, conhecer a floresta, identificar desafios para a comercialização de produtos da sociobiodiversidade a partir das comunidades tradicionais, garantindo a integração efetiva entre os diversos atores da sociedade amazônica, investindo num futuro verde. Conectando atores e reconhecendo, incorporando nos negócios o modo amazônico, valorizando um preço justo, valorização da manutenção da floresta em pé, do bom manejo das espécies e que os lucros possam ser distribuídos por toda a cadeia, evitando impactos negativos, incluindo impactos negativos nos seus territórios e seus tratamentos. Sou coordenadora de uma incubadora de produtos e serviços da agronomia, na Itepa Plena Alves, na Sectet. E estou aqui como relatora do Grupo 4, lendo aqui o nosso manifesto das contribuições, no impacto. Empreendedores e gestores públicos, pesquisadores do terceiro setor, são os amazônidas,
que querem ver a região com mais prosperidade, emprego e renda, cultura valorizada, através do desenvolvimento sustentável, com soluções pensadas por nós, para nós, com protagonismo local. É isso. Incluindo seus diversos atores rurais, florestais e urbanos, com suas necessidades individuais e coletivas. É isso. O nosso grupo é um grupo muito diverso, né, com movimento orgânico e também composto por empreendedores, instituições de impacto. Nós somos um grupo que está disposto a ajudar as pessoas e trazer transformação para a nossa sociedade. E o nosso manifesto final ficou que pode ser entendido como o começo ou o fim e o começo ao mesmo tempo, né? E pode ser estendido a todo mundo que está presente. Somos um coletivo representativo com voz ativa e participativa no engajamento, formação e fortalecimento de ecossistemas sustentáveis, justos e socialmente democráticos. E dentro dessa conversa, a gente elencou alguns pontos aqui que esse investimento de crédito para empreendedores seria necessário, investimento também desse recurso, uma vez ele captado e disponível para os empreendedores, ele pudesse ser aplicado de duas formas, tanto na qualificação contínua dos empreendedores e da sua equipe, e também caso as instituições e associações consigam também captar esse recurso, fazer com que esse recurso seja também destinado para a qualificação tanto do empreendedor quanto da sua equipe, uma vez que o empreendedor às vezes se capacita tanto, mas acaba se disparando na frente da sua equipe e tendo que carregar às vezes a sua equipe, e isso gera também um atraso, às vezes que não compensa, né, para o negócio. Então o investimento na capacitação também da equipe é necessário. Além disso, esse investimento ele vai vir com muitas empresas, muitos empreendimentos da Amazônia, principalmente os empreendimentos de impacto. A gente sabe que eles não dão um retorno imediato, então eles não são, por exemplo, um negócio muito voltado, assim, posso dizer, abre aspas, startup, que você rapidamente escala e pronto, e você já tem uma fábrica que começa a vender em escala. Os negócios de impacto, eles têm uma sustentabilidade financeira, no entanto, eles demoram um pouco mais para dar o retorno financeiro esperado pelos investidores. E a partir disso, esse investimento que vem, a gente deseja que ele seja um investimento de capital de fundo perdido, nesse caso, que com contrapartida sejam dadas métricas de impacto, possibilitando que as empresas vendam essas métricas de impacto, promovendo suas marcas e suas instituições. Além do capital de fundo perdido, a gente também deseja um capital semente para retirar os empreendedores de estado de inércia, né? Além disso, a gente deseja que os recursos eles venham de níveis de acessos diferentes, uma vez que a gente tem ideias e produtos em níveis de maturação diferentes. Por exemplo, pequenos recursos, pequenas fatias de recurso para as pessoas que estão com ideias de inovação, ideias novas, que querem testar a sua ideia. Recursos diferentes para quem já tem pelo menos um ano e meio, 2 anos e está precisando comprar maquinário e aumentar a sua produção para fabricar mais. Então, isso diferencia os níveis de negócio para que eles possam ter acesso a esses recursos de forma diferente e possam, de fato, implementar as suas ideias. Além desses 2 níveis de negócio que eu mencionei, um terceiro nível de negócio para recursos femininos, direcionados ao público feminino especificamente, porque foi comentado que as mulheres elas acabam tendo essa dificuldade maior para conseguir esse recurso financeiro e alavancar suas ideias. Dentro disso, a gente elencou alguns atores que fazem parte desse ecossistema e que estão implementando isso de alguma certa forma ou em um certo nível para que a gente pudesse usar como referência, como comparação, né? E se espelhar neles para poder executar as nossas próximas ações. E a gente elencou aqui alguns, eu vou citar eles. A Lei do Bem
o programa Empreende Amazônica, o programa Centelha Pará, o programa Startup Pará, o programa Jornada Amazônia, o programa Sinergia, o programa Sinapse e o programa Banpará Bio. Por fim, comentando aqui com o pessoal da última rodada, eles elencaram 2 pontos importantes em relação a isso. Já que estamos falando de recursos destinados a projetos de impacto, categorizar esses projetos de impacto para que eles tenham linhas específicas de fomento, né? E aí a gente possa definir, esse é um programa voltado para programas de impacto nessa linha, e esse aqui é um outro programa voltado para projetos de impacto nessa linha. E aí a gente conseguiria definir, separar melhor os programas e até metrificar eles melhor. E seria super relevante quando se trata de recurso público, que o recurso público ele é um recurso que depois o gestor público pode ser questionado por que dirigiu esse dinheiro para este e não para aquele. Então, para o recurso público, você ter alguma definição mais clara sobre o que é o que não é negócio de impacto é uma discussão que está em aberto. E como a gente falou, eu falei no grupo, mas não pode ser uma discussão paralisante. Vários entes públicos não deixaram de fazer por conta da discussão, e alguns não deixaram e tem um certo risco, mas é uma discussão mega relevante quando se trata de dinheiro público que o gestor público pode ser questionado. Quando é um contrato privado, entre ente privado e um ente privado, a coisa fica mais fácil, porque eu vou investir na empresa do Samuel, que ele me disse que era de impacto, eu vou acreditar ou não no Samuel, e se der errado, é um problema meu com ele, não um problema da sociedade. Então, recurso público, isso é uma questão mais sensível. Perfeito, professor, bem colocado. E a categorização desses níveis de ideias e projetos de impacto ajudariam bastante na diferenciação do que cada um faz, na linha de fomento para cada um vai receber, e também quais são as métricas de impacto que cada um vai retornar. Obrigado. Que a gente esteja um processo de sistematização da informação para que a gente possa mensurar dados que facilite no processo da democratização dos acessos de recursos, né? E isso faz com que a gente também pense o desafio enquanto ecossistema da criação de uma plataforma que a gente consiga dar uma espécie de co-encontro de financiador com negócios na ponta, né? Saber o que o financiador quer e que o negócio precisa, mas para isso também a gente coloca a necessidade de pautarmos marcos internacionais que sejam construídos por nós, que muitas vezes os financiadores vêm com seus marcos que precisam ser obedecidos para o financiamento, mas que não condizem com a realidade dos nossos negócios nas nossas comunidades de base. Além disso, a gente pensa nessa perspectiva de desenvolvimento de programas com lentes territoriais. Então, quando a gente incide nos marcos, a gente pensa também na capacitação continuada de empreendedores com workshop, informação, letramento, a partir de instituições dinamizadoras que tenham esse olhar a partir do território, da Amazônia, com a Amazônia, para a Amazônia. Entendendo que existe uma necessidade de co-criação de redes de acompanhamento dos negócios de impactos. Então não é só a criação de rede, mas a gente precisa dar uma continuidade de acompanhamento e que pese estão os negócios de ponto inicial, no meio do caminho, ou então já maturados, para que a gente possa dar essas assistências, entendendo também que a gente precisa dar uma olhada nessa rede, na co-criação dessa rede, como um fortalecimento, numa perspectiva também de escalar esses negócios, né? Uma vez que muitas das vezes as comunidades na ponta não têm como escoar suas produções e acabam ali tendo uma dificuldade de produção, de ganho e por aí vai. E para isso a gente precisa de uma meta-organização dessa rede, desse ecossistema e também da organização desse ecossistema. Então não é só a gente se organizar, mas entendendo como é que a gente fortalece e sempre está co-criando esses modelos de construção e de gestão desses espaços a partir desses marcos. Democratização, incidência, sistematização e tanto mais. É isso. Bem apresentou o Aron no seu slide, né? As organizações ditas intermediárias aqui para N-Impacto, que na coalizão nós chamamos de organização dinamizadoras,
são aquelas organizações que atuam apoiando os negócios de impacto, fortalecendo os negócios, orientando, né? E dentro desse contexto nós temos incubadoras, aceleradoras, parques tecnológicos, fundações e pré-aceleradoras e coisas do gênero, né? Aqui em Belém nós temos algumas instituições que fazem esse papel, como o PCT Guamá, como a incubadora da UFPA, a incubadora do CESUPA, a incubadora da UEPA, da UFRA, a Casa 7, o Renato Ocas, que são instituições, né, dinamizadoras que apoiam, no caso da Casa 7, negócios diretamente da periferia, de mulheres, então tem um perfil mais direcionado, né, e que agora lançou recentemente, ela não estava aqui quando eu falei, por isso que ela está cobrando, o Aya Lab, né, que é uma iniciativa fantástica para coletar, para pré-acelerar, negócios de impacto, que tem vários representantes aqui. Quem é do Aya Lab aqui? Quem está aqui? Olha só, que show. Uma salva de palmas para ele. A gente está falando sobre projetos de impacto socioambiental e em nenhum momento a gente falou aqui sobre relação de trabalho. De que maneira esses empreendimentos que vão ser financiados por essas instituições, esses investidores estão sendo realmente olhados para que as pessoas que estão sendo impactadas lá na ponta tenham a segurança na sua relação de trabalho. Eu não vou pegar um recurso aqui, eu vou pagar todo mundo que der e não sobra nada para pagar a minha conta. Você vê a idoneidade de uma empresa para captar o recurso, se ela, por exemplo, trabalha com uma cadeia de cacau, uma cadeia de açaí, se nessa etapa da cadeia, se ela não tem aí um trabalho escravo, se ela não tem ilegalidade, se ela não está trabalhando, entendeu? Então, assim, tem os dois pontos relacionados com essa questão das condições de trabalho, né? Exatamente. Mas foi falado, sim. E aí aqui a gente começa a falar sobre as organizações dinamizadoras, né? A importância delas a partir do momento que elas têm, em tese, como o professor aqui falou, em tese elas têm essa capacidade, mas ele mesmo na experiência dele, ele trouxe para a gente aqui na mesa a dificuldade ainda da equipe própria do PCT, como ele vivenciou muito, de poder trazer essa qualificação para quem está na ponta de forma mais qualificada, de forma mais com um método. Então, se você perceber a organização dinamizadora, ele é como se fosse o meio-campo ali no jogo de futebol. Ele está ali com conhecimento e está trazendo o investimento, só que no momento que é para passar a bola para o empreendedor ou a empreendedora fazer o gol, ele não está conseguindo. Então, foi citada aqui a questão do método, foi citada aqui a questão da invisibilidade. As pessoas que estão na ponta não são visíveis para receber esse tipo de, como a Nazaré colocou muito bem aqui, outras pessoas também colocaram, que não são visibilizadas. Então, surgiu uma ideia dessas organizações dinamizadoras começarem a fatiar a sua hierarquia, digamos assim, e surgiu até uma ideia muito legal aqui, como se fosse um programa de saúde da família. Você coloca a organização dinamizadora, exemplo, no PCT, colocar ela dentro do território, vai ter não tem Azul e Paz agora aqui no Pará, colocam um PCT lá na Terra Firme, colocam lá no Guamá, e aí a partir daquela filial local é que vai ser feito o levantamento, né, daqueles atores, daqueles empreendedores e empreendedoras locais, para que você, através da colheita de dados, você vai verificar quais as possibilidades de atuação e o que já rola ali naquele território para a questão do desenvolvimento dos empreendedores locais. E aí sim começa a fazer a questão do acompanhamento, como foi falado aqui pelo grupo 2, né, a qualificação. Então, você tem um entendimento muito maior do que apenas só não vou investir no teu negócio e me mostra lá uns dados do que tu está fazendo e pronto, eu vou ter um retorno. É muito mais complexo, né? E as pessoas, como foi dito aqui, elas precisam ser vistas lá na ponta. Não adianta a gente estar entre aspas, apenas aqui a gente conversando sobre isso, se realmente as políticas públicas, que é o que a gente está fomentando aqui, não chegue lá.
a gente vai estar pensando, a gente vai criar vários mecanismos, manifesto, ok, tá, mas e as pessoas que nem foi colocado aqui muito de forma concisa e muito forte a sua fala, a gente precisa ser visto, né? E a gente realmente precisa ser visto. Como é que eu vou conseguir um investimento de uma Aspen da vida se eu não tenho nem o CNPJ? Eu não sei nem o que é para pagar um imposto local da prefeitura. Aí começa aquela lista, ela falou aqui também sobre questão do banco. Olha, eu te dou um empréstimo, mas tu precisa de tudo isso aqui. As pessoas não sabem nem o que é. Então, essas organizações dinamizadoras, elas têm esse papel crucial que eu falei no início do meio-campo, de trazer o conhecimento, de trazer qualificação, tanto interna quanto para essas pessoas que estão na ponta, para que elas realmente consigam traduzir aquilo que elas almejam, que é o que? O sonho. Cada um aqui tem um sonho. E colocar esse sonho cada vez mais possível de ser palpável, para que a gente volte à questão realmente do trabalho. A gente vai ver, não, essas instituições aqui são sérias. Então, a organização dinamizadora rastreou, fez ali a coleta de dados, isso aqui pode colocar, tem monitoramento, tem qualificação. Então, uma complexidade de atores e atrizes que precisam estar ali incluídos nesse sistema, nessa sistemática, para que a gente consiga realmente desenvolver. Senão a gente vai fazer um fórum, vai fazer 2 fóruns, e aí as pessoas vão voltar aqui, como a gente foi, eu e o Diego, a gente foi recente agora lá em Garapé-Mirim, que a gente está participando junto com a comunidade lá para fazer um projeto de bioeconomia para a cadeia do açaí, e eles falaram, mas aí, que bom que vocês saíram do muro da universidade e chegaram aqui, porque a gente já ouviu várias e várias pessoas chegarem aqui, tem investimento, e tem indústria parada, tem lá na beira do rio, lá, tem indústria parada que chegou investimento e ninguém foi lá dar um fomento, qualificação, para eles mesmos se desenvolverem e ter a justa sustentabilidade, né? O investidor, com certeza, ele não quer só, vou diminuir o impacto. Não, ele vai fazer com que aquela comunidade tenha sustentabilidade em todos os níveis, né? Seja cultural, seja social, seja ambiental, seja econômico. Então, eu vejo, e professor, por favor, complemente a minha fala, que você tem voz, tem voz para isso, mas eu acho que muito mais do que isso, eu tentei fazer aqui um compilado do que a gente queria colocar, mas a sua fala também é importante nesse momento para trazer, através da sua experiência, né, como um ex-diretor de uma organização importante aqui no local, as suas dificuldades, o que você acredita que pode ser melhorado, para que a gente realmente contribua para quem está na ponta. Primeiro, salva de palmas para o Thiago. Olha, Thiago, excelente o seu resumo, né, o seu fechamento aqui dessa primeira rodada, desse levantamento. Eu acho que você foi cirúrgico, colocou todos os pontos. Eu queria destacar que foram até agora 2 aspectos que me chamaram a atenção, que eles constaram em todas as falas aqui até agora, né? Eu imagino que vão se propagar ali, vão acontecer também no eixo 4 e 5. O primeiro é o protagonismo amazônico. Se você vê, ele se repete, né? É uma dor crescente que ele precisa constar no contexto desse impacto. Eu acho que é o protagonismo regional, né? Ele tem que ser atendido, né? Uma outra coisa que nós tivemos o presente, que na hora que nós estamos falando das organizações intermediárias, a maioria dos que estavam na mesa naquele momento eram de empreendedores de periferia, né? Muito parte deles. Então foi muito bom ouvir a Dor da Nazaré, da Diana, né, falando isso. A gente não consegue receber ajuda dessas organizações. E é fato, essas organizações ainda não estão preparadas para ajudar esse povo, como bem disse a Nazaré. Eles precisam primeiro ser vistos. E daí, a gente conversando aqui, surgiu essa ideia. Por que não essas organizações, né? Isso é uma sugestão para o impacto, para distribuir esse processo, colocar, vamos dizer assim, núcleos dessas organizações nos bairros mais próximos, para sentir, para ver o empreendedor, né?
para ouvir o que é que eles estão fazendo ali e daí sim construir uma qualificação que seja apropriada para aquele território. E aí a gente possa dizer, não, olha, a gente ajudou. E outra dor que foi muito forte, que constou ali, constou aqui e aqui também, é o quê? As exigências que são postas para atender, elas são completamente distantes do que eles têm condições de oferecer, né? Então, não adianta estar disposto a ajudar e nós estamos oferecendo um edital que é para negócios de impacto com juros mais baixos, etc. E você vai ler as regras, a maioria das instituições do norte não tem aquele faturamento, não consegue participar. Então, é excludente, continua excludente. Então, essa sensibilidade ela tem que ser vista nos diferentes contextos, né? Uma coisa que foi interessante dizer aqui, que era uma dor delas, muitas vezes a gente não tem aquele lastro que nos dá amparo para conseguir um apoio financeiro. Será que as organizações dinamizadoras também não podiam ser essa âncora para nos ajudar a conseguir? Isso é um baita desafio que eu não sei responder como fazer isso, mas que é uma provocação que deve ser também colocada aqui, né, de como as organizações dinamizadoras também podem fazer esse papel. E o resto, acho que o Thiago já, de forma muito eficaz, eficiente aqui, já relatou, provocadora também. Eu penso que, por exemplo, a gente conseguindo ter esse respaldo que a gente tanto busca, a gente possa ser exemplo para novos empreendedores buscar o nosso exemplo de que é possível, tá? Porque eu conheço muitas empreendedoras, tá? Que têm puta do talento, desculpa falar, mas que não acreditam no seu potencial e afundam talentos. Então, que a gente possa ser esse acesso, né? Dar essa visibilidade para que elas possam acreditar que existe um sonho que elas podem avançar dentro do processo. Então, as falas aqui foram das mais diversas. E falar de impacto de negócios que muitas vezes não atendem à lógica das comunidades do Pará. Então, isso foi uma fala pertinente no grupo, tá? Processos de capacitação que não atendem também os anseios locais, que vêm muitas vezes de fora para dentro. Já vem programas e editais formatados que não atendem às comunidades locais. Então, isso é preciso primeiro ouvir as nossas necessidades e as demandas. As intervenções, né, que muitas vezes não chegam os recursos na base. Então, essas são as inquietações que são seculares na Amazônia, né? São históricas e seculares. Muitos cursos com intervenções de informações sem continuidade, sem acompanhamento, sem indicadores, métricas que possam dizer, olha, esse negócio que foi investido, por exemplo, R$50 mil, ele teve um impacto positivo e que tem uma durabilidade além de 5 anos. Que a gente sabe hoje, os indicadores do IBGE, os indicadores do Sebrae mostram que os 2 primeiros anos são cruciais, né, para quem tem negócios na Amazônia, principalmente. Regulação de gestão de recursos financeiros deverá ser considerada. Então, quando se aporta recursos de diferentes fontes, sejam de agentes financeiros, ou seja, de outras iniciativas privadas, não se tem um acompanhamento dessas fontes de recursos. Como é que elas chegam aqui, de que forma que elas vão ser distribuídas, e a gente fala aqui na escala do Estado do Pará. É isso, Arão? Regulação e metodologias muitas vezes não adequadas para uma Amazônia e um Pará descentralizado. São regiões distintas do mesmo estado. As demandas e as necessidades do Marajó não são as mesmas demandas e necessidades do Baixo Tocantins, do Baixo Amazonas, das regiões que estão aqui próximas às Ilhas de Belém, que são 39, então com diferentes extrativistas e comunidades com diferentes realidades. Então, isso precisa ser colocado em consideração. Que o N-Impacto tem que trazer a transparência e o acompanhamento para os fundos financeiros e negócios. Então, como que isso vai acontecer? Essa transparência que esse programa traz hoje para a distribuição de fomento
para as cadeias e diferentes formas de negócio que existem aqui no estado do Pará. Lugar de fala e participação na Amazônia precisa ser colocado como uma prioridade no Impacto, foi o que o professor Belém falou. A nossa fala, professor, é uma fala que também permeou no grupo durante nossos trabalhos. O histórico de descrença nos programas de engajamento, aí citar um exemplo do SEBRAE, né, que houveram muitas dificuldades em 2023 com poucas aderências. São programas que são formatados, cursos de capacitações que muitas vezes não estudam a realidade de quem vai ser contemplado. E aí foi colocado no grupo que, no caso das comunidades extrativistas das ilhas próximas a Belém, que tiveram que se deslocar 9, 10 horas da noite de volta para as suas cidades, para as suas casas. Então, isso é muito dificultoso, tá? Processo de capacitação com atendimento fora, sem pensar no local, o que já foi falado aqui novamente. Indicadores escolhidos do projeto que refletem a realidade de cima, não a nossa realidade aqui na base. Então, trazem os indicadores que muitas vezes não condizem com a nossa formatação das diferentes realidades que existem e cadeias diversas que existem aqui. Maior volume de dinheiro fica nos dinamizadores, em vez de negócios de empreendimentos de bases comunitárias. Então, esse é o inverso que a gente espera, né? Então, o processo histórico secular na Amazônia, que os recursos não chegam na base. Como se muda essa realidade? Então, vou pôr algumas inquietações. Transparência e monitoramento de indicadores, negócios de pequena e média escala que precisam ser visíveis para as fontes de financiamento, ou seja, não são reconhecidos. Como o investidor vai chegar até na Amazônia, precisa ter conhecimento do que são as realidades dos produtos, dos bens e serviços e principalmente da capacidade produtiva. Né? Nós colocamos aqui um exemplo, o caso da andiroba. A cadeia dos óleos vegetais na Amazônia tem um grande gargalo. Então, a dinâmica de produção é diferente da dinâmica da lógica de mercado. Né? Então, produzir 1 tonelada de óleo de andiroba para a comunidade extrativista não é nada fácil. Então, como é que eles vão acessar isso? Né? Então, essa é uma inquietação. Tempos diferentes nos processos produtivos e no processo de empreender e das organizações que se desenvolvem. Então, são tempos de lógicas diferentes, de diferentes realidades, comunidades e, principalmente, vem de realidades de mulheres. E aqui nós temos aqui no cenário do fórum liderado por mulheres, a grande maioria hoje presente, né? Os grandes negócios hoje são mulheres presentes. Selos verdes, como se conecta, aí uma política pública recém-lançada do MIDIC, como se conecta com negócios de impacto e como os ecossistemas locais participam deste debate. E aí foi colocado o exemplo da Sobil como exemplo que já está junto ao Conselho, né? O selo que é o selo que vai trazer certificação e inclusão de negócios, aí a gente espera que sejam negócios inclusivos de impacto aqui da Amazônia. Regulação que direciona recursos para os fundos de investimento de negócio de impacto. Como será essa regulação? Existe uma legislação apropriada? Como é que vai ser essa transferência? Então, foram algumas inquietações. O acesso aos investimentos verdes. Como vai ser esse acesso a essas políticas de investimentos? Tanto se fala dos programas governamentais, fóruns, eventos, como que isso vai acontecer? Através de edital, fluxo contínuo, chamada pública, diferentes ordens. Então, são algumas inquietações. Diminuir, né, as despesas de informações de produtos e serviços sustentáveis. Então, essas foram algumas inquietações que o Grupo 4 trouxe e que aí o Arão pode complementar. Bom, parabéns. Eu só complementaria, acho que assim, capturou bem o que foi a discussão do grupo, só destacaria um ponto que essas inquietações, né, que como a Belém falou ali, elas estão em todos os grupos, o tipo da inquietação, então também aparece aqui. A gente está discutindo numa perspectiva regulatória, né, a parte mais de legislação, mas o tipo de preocupação, o tipo de inquietação se espera que também seja endereçado
né, nesse contexto da parte legal, não só da parte do fluxo de investimento, ou da parte do apoio ao empreendedorismo. Então, acho que esse é um ponto que eu chamaria a atenção, como ele apareceu. E olhando assim mais especificamente questões de regulação, acho que a definição do que é um negócio de impacto é uma coisa que ela vai certamente ser um ponto delicado, né, nesse processo. Porque, por exemplo, a questão da bioeconomia, né, a gente fez uma afirmação assim, todo negócio da bioeconomia é um negócio de impacto, né? A gente pode dizer isso ou não? E aí a resposta é depende. Né? Depende porque tem conceitos diferentes de bioeconomia, que é uma discussão que está em disputa. Então vai ter alguns lugares que você vai encontrar a bioeconomia numa definição assim bastante alinhada com o modelo de grande indústria, com o modelo, né, da agricultura de grande escala. Então, assim, não necessariamente seria um negócio de impacto, só porque ele está dentro desse conceito de bioeconomia, mas também tem gente que vai dizer, não, bioeconomia precisa ter atributos de circularidade, de inclusão, de sustentabilidade, e aí sim, muito possivelmente um negócio de impacto que está nesse conceito de bioeconomia, não, um negócio que está nesse conceito de bioeconomia será um negócio de impacto. Então, assim, não dá para dizer que tudo que é da bioeconomia é de impacto sem dizer direito o que é bioeconomia e de qual bioeconomia a gente está falando. Então, assim, acho que também ficou bem claro no grupo essa necessidade de dar clareza para qual é o sentido que esse conceito vai ser utilizado quando se for falar de regulação, porque isso vai ser um divisor de águas importante, inclusive pensando em benefícios, né, que vão seguir essa classificação. Então, para onde vai? O benefício quem vai receber? Depende muito dessa classificação, né, que, como foi dito, tem que ser uma coisa que dá visibilidade para os negócios da base também. E acho que o último comentário que eu faria nessa linha da regulação é a questão do selo verde, né, que a Kátia comentou, mas que assim tem uma coisa muito concreta aí acontecendo, né, que assim existe um processo de estabelecimento de um selo verde pelo MDIC, que é o mesmo ministério dentro do qual está em impacto e que está em processo de definição de quais são as formas de certificação, como é que vai ser isso na prática. Então, a gente tem uma agenda muito imediata, né, que o grupo apontou, que precisaria ser olhada na perspectiva dos negócios de impacto, para que amanhã, né, o selo verde ele não seja uma coisa distante da ideia de impacto que a gente tem, mas seja uma coisa mais aderente. Ou, se aquilo que vier como selo verde não for aderente à ideia de impacto, a gente tem que ser capaz de dizer, olha, isso aqui não é a mesma coisa. Então, assim, selo verde não deve ser confundido com o selo de impacto, porque para a gente poder ter essa focalização, né, da política pública de negócios de impacto, onde ela é mais necessária e onde se espera, né, que ela cresça mais. Então, acho que esse é um ponto aí que eu destacaria da discussão do grupo, não recortes específicos de regulação. Mas obrigado pelo grupo e parabéns para todo mundo. Antes de ler aqui, assim, porque são muitas provocações, assim, amei a provocação dela, que é justamente sobre ter um fórum do Norte e por a gente estar fazendo um recorte muito específico, né, que tem um lugar que tem muitas desigualdades, acho que nosso papel também é poder falar e já que é um fórum, é uma oportunidade para isso, e para poder fazer diferente também, né? Que se nós tivéssemos com esse recurso todo que o Sudeste tem, nós faríamos diferente. Nós queremos criar um ecossistema diferente, que realmente utilize toda essa ancestralidade, essa cultura local, que ela é muito solidária já, né? Que é já existe uma forte interação com a natureza, e isso é muito invisível, isso faz parte, é inerente a gente, né? Então, eu digo isso porque o Keto Hub, na verdade não o Keto Hub, mas qualquer organização de comunidade, de periferia, ela está fazendo uma coisa contrária, né? Ela está se organizando sem esse investimento. Ela faz bingo para fazer evento, ela faz coleta para fazer evento, para fazer atividades. Ela tem outro formato. Vocês já viram como é uma feira de bairro? Ela não acontece por meio do poder público, ela se forma de forma, né, as pessoas vão se organizando ali. Então, acho que vale a gente observar essas pessoas e organizações que estão na ponta e enxergá-las não como pontas, mas como dinamizadoras, sabe? E acho que com negócios de impacto, organizações de impacto, nenhum impacto existe sem que a gente se
sofram dano. Então, acho que a gente pode passar a pensar em fazer impacto, mas não deixando aquilo que não nos faz falta mais, mas deixando aquilo que vai nos fazer falta. Se eu tenho um financiador, você que é da ponta vai ter o contato do meu financiador. Isso é uma coisa que ninguém faz. O Ghetto Hub foi apresentado para o poder público antes de ser implementado. Não foi ouvido, a gente fez sozinho. Agora o poder público vem atrás da gente. Então, a gente não consegue, a gente quer entender como é que funcionam as COPs, as conferências climáticas, né? Tá ali a Vina, né, da Juliana, né, que nos ajudou. Assim, a gente não está conseguindo, vamos fazer a nossa conferência, vamos fazer a COP das Baixadas. Aí a gente recebe um monte de convites para ir para outras COPs. Então, acho que fica um recado de que ninguém vai nos dar. Ninguém vai nos dar. Então, crie. Se entenda como dinamizador. Blefe. Fale que você consegue. Sim, tem total capacidade. Vai aprendendo e vai fazendo. Porque está todo mundo blefando. A galera do mal está blefando. Então, essa é... A gente pode fazer diferente. Então, vou agora o meu... O eixo 5, que é a articulação interfederativa e interinstitucional também. Quais são os benefícios? O primeiro, fomento e fortalecimento do comércio e economia local. 2, integração do debate local aos avanços nacionais. 3, fortalecimento do empreendedorismo e dos empreendedores de impacto. Reconhecimento das naturezas e oportunidades de cada estado. Fortalece e transforma o olhar dos empreendedores para melhorar seus negócios de impacto. Facilita o processo de direcionamento de investimento de impacto, estimula a produção científica, estrutura e fortalece e reconhece novas estruturas organizacionais, fortalece empresas com práticas sustentáveis e também converge estratégias de fortalecimento de políticas públicas. Os principais desafios encontrados aqui foi uma dificuldade de integração das diferentes frentes de trabalho na região amazônica com outras frentes de economia de impacto, fazer chegar conteúdos, investimentos e oportunidades para empreendedores da região, alcançar negócios de impacto que estão fora das bolhas e cidades com maior visibilidade, descentralização da comunicação e ampliar a difusão dos conteúdos relevantes para todos os municípios, promover uma articulação com outros municípios e atores do ecossistema para uma participação das tomadas de decisão, direcionamento de investimentos de impacto de forma justa para subsidiar as atividades e negócios amazônicos, e empoderar lideranças locais para fazer advocacy e monitorar a implementação da política pública. E o que pode ser ajustado? Ampliar o investimento para o fomento do ecossistema local de impacto, desenvolver estratégias de articulação intermunicipal, realizar advocacy nos espaços políticos para garantir avanços institucionais, fomentar a articulação e participação frequente dos empreendedores, poder público, academia e dinamizadores da Amazônia, descentralizar a implementação e a participação política dos atores, garantir uma maior representatividade territorial, raça, gênero e afins nos processos de tomada de decisão, formação de líderes nos municípios, participação ativa dos atores locais na construção da política estadual e comunicação clara, objetiva e perene entre o poder público e todos os atores do ecossistema. Então esse foi o grupo 5. A importância da representatividade dos territórios. Porque é importante ter uma política estadual e nacional também, mas que reflita a marca de todos os territórios. E é, obviamente, um grande desafio quando a gente fala de um país como o Brasil. Mas o nosso grupo discutiu muito aqui sobre como a importância de pensar o Pará não só a partir de Belém, mas pensar Santarém, Marajó, pensar outras extensões territoriais e como essa política, como essa integração reflete isso também. Outra coisa que chama muita atenção é que esse debate saia também da nossa bolha mais acadêmica, mais próxima de algumas outras coisas que são mais avançadas, para chegar nos outros municípios e trazer também o olhar desses municípios para a política local. Então fazer uma ideia de ir se conectar com o que está longe da gente, mas também trazer o que está sendo feito aqui para os outros municípios. E um terceiro ponto foi essa comunicação, como precisa ser perene, como eventos como esse aqui, como essas trocas estão acontecendo aqui, precisa chegar para mais gente em outras cidades, em outros estados, em outras partes do estado. A gente teve uma pessoa participando, acho que foi a Andréia, acho que ela já saiu. Não, era outra Andréia, que ela era de... Pronto, a Andréia era de um município mais afastado, não era de Belém especificamente, né? Mas ela estava falando um pouco sobre como é importante trazer gente de outros lugares para estar nesse ambiente, para conversar, para discutir. Se a gente que está aqui em Belém pensa em outras pessoas que poderiam estar aqui, a gente tem refletido também muito sobre como outros municípios
poderiam estar aqui para garantir essa contribuição e como a importância que essa política reflita essa diversidade dos territórios. Então, essas 3 cores sobressaíram muito na gente aqui e nas recomendações também. Acho que um ponto importante, que acho que surgiu aqui um ponto no grupo, é essa questão, né, da CDM como sendo o lugar, né, já pré-definido como o lugar institucional do Simpacto. E isso é vamos dizer assim, está acontecendo. Então não é que obrigatoriamente tem que ser uma secretaria e só ela unicamente. Precisa ter uma secretaria, um órgão do Estado, né, como parte, está lá no decreto de que isso tem que ser feita essa conexão, mas, né, você tem que entender que esse processo, a ideia é que a gente consiga fazer com que tenha espaço, como tem hoje na própria Enimpacto no nível nacional. Então, eu estava comentando, né, o GT5. O GT5 ele tem uma dupla de sociedade civil e governo, uma pessoa do governo e uma da sociedade civil que coordenam aquele eixo. Então, no caso aqui, é uma pessoa do Ministério do Desenvolvimento Social e o Beto aqui da coalizão. Né? No GT1, a gente tem uma pessoa da Aliança pelo Impacto e uma pessoa do BNDES. E a ideia é que isso aconteça aqui também. Então, não é que uma coisa que vai ficar exclusivamente numa secretaria. E cada eixo desses, cada GT desses, ele tem 10, 15, 20 organizações que participam do GT. Né? Você tem essa liderança compartilhada, essas co-lideranças, e mais um grupo de trabalho de organizações que tem a ver com isso. Então, assim, é um sistema bastante aberto, com muito espaço. Né? Então, é só para frisar esse ponto ali, de que o que se espera não é simplesmente assistir o governo fazer. É realmente estar participando e estar misturado no processo. A sociedade civil, as empresas e também órgãos de governo, não só um, mas vários órgãos que têm a ver com isso. E aí eu já passo a bola para o grupo da parte institucionalidade. Se tiver cartaz, pode trazer aqui, já cola. O tema que a gente estava tratando ali dentro do nosso grupo, né, a dimensão da institucionalidade, como o Arão colocou mais cedo aqui, a gente tem um decreto, né, ele é recente, uns dias atrás, ele está posto, e a ideia do nosso grupo foi de criar ideias e saberes, mecanismos para que essa ideia do institucional pudesse abarcar de maneira mais plural e mais representativa essa questão dos comitês. Já que você tem a questão do governo, a sociedade, da iniciativa privada e a sociedade civil, então a gente pontuou, inclusive, essa questão das secretarias, né, que hoje está estabelecida com a CDM, né, mas que ela pode continuar na liderança dessa institucionalização junto ao órgão federal, né, para institucionalizar as políticas públicas estaduais, mas a gente também colocou aqui que diversas outras secretarias têm uma importância grande aqui para ser colocada, como Secretaria da Agricultura, Secretaria de Infraestrutura, Planejamento, Meio Ambiente, Secretaria dos Povos Originários, Cultura, Ciência e Tecnologia, porque, inclusive, tinham representantes aqui do Estado que disseram que, muitas das vezes, eles mesmos não estão conseguindo conversar. Então, o fórum, e dentro das políticas do comitê, poderia ser um elo para que esse diálogo e essa integração ocorresse de maneira mais estruturada. Tá? Então, a gente também trouxe aqui a questão da pluralidade dos saberes ancestrais e tecnológicos, como foi colocado também em uma das mesas, né? Da gente saber que tem gente fazendo Adobe querendo levar para Marte e a gente tem um Adobe sendo feito há milênios aqui por povos originários. Então, como é que a gente pode trazer essa pluralidade de saberes ancestrais e tecnológicos para também entrar nessas discussões dos comitês? E aí a gente começa a criar ideias para como é que a gente vai implementar que essa pluralidade ocorra e essa representatividade ocorra, né? E aí começou a ser citado aqui a abrangência de diferentes nichos, escalas e tecnologias. Aí vai do poder público novamente, prefeituras, secretarias, né, do Estado também, empresas grandes, empresas pequenas, cooperativas, associações, assobio, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, agricultura familiar, IDFLOR, os PCDs, povos tradicionais. Então, uma pluralidade
de representatividade, de saberes ancestrais sendo colocados aí no comitê, mas aí a gente precisa de critério. Como é que essas pessoas, essas vozes vão ser ouvidas, como elas vão ser ouvidas, vai haver rodízio, de que maneira a gente pode pensar. A gente não colocou aqui o como, até porque a gente está num local de discussão de ideias para que a gente consiga chegar nesse ponto de mostrar qual é a nossa ideia do como, mas a gente colocou aqui as ideias de maneira geral. Tá? O que mais foi colocado aqui também, deixa eu ver, fomentar essa integração local, estadual, das secretarias com essas entidades da sociedade civil, para que a gente justamente faça, através de iniciativas como o Fórum Norte, né, essas discussões serem levadas em documentos, em novos fóruns, para que a gente realmente comece a dar passos e não fique apenas no campo das ideias. Tá muito legal aqui que muita gente trouxe as suas ideias, seus anseios, seus sonhos, e aí agora a gente está começando a colocar no papel. E aí a gente está começando a materializar os nossos anseios, as nossas ideias. E a partir desse ensejo coletivo é que a gente pode criar mecanismos para que esse comitê realmente funcione e a gente tenha essa representatividade plural, tá? Para que a gente realmente coloque tudo aquilo que está no nosso coraçãozinho, no nosso sonho, à frente, cada um com a sua frente, cada um com o seu anseio. E é isso. Eu estou aqui como relator do grupo onde a gente estava falando sobre a captação dos investimentos e vou falar um pouco das discussões que aconteceram e dos principais pontos que a gente conseguiu mapear e levantar, tá bom? O Beto explicou muito, não sei, do que aconteceu em outras regiões para a gente entender um pouco do cenário, dando exemplos em Alagoas, né, com a construção e a realização das contratações de consultores nesses lugares para que fosse implementado até mesmo os comitês, tá? Dentro disso, a gente viu um outro exemplo também que da fundação com o principal ator ali, que era a Michele, que fez a articulação para que de fato fosse implementada ali, se eu não me engano, o comitê, tá? Diferente dos outros dois cenários, o nosso cenário é que o governador ele quer que de fato essas estratégias isso sejam implementadas, pelo que a gente entendeu no decorrer da conversa. E isso é muito bacana, porque a gente já tem o apoio, né, de uma pessoa importante, e aí foi o movimento que realizou, se eu não me engano, com a CEDEMA para o avanço dessas conquistas, né? Com base nisso, a gente fez um mapeamento dos principais atores que teriam esse investimento para sustentação do Simpacto, né? E também a efetivação para que ele possa permanecer, né? A gente fez um levantamento de alguns atores, né? Eu posso elencar eles aqui como o Sebrae, principalmente porque nos outros estados ele foi a entidade que articulou tanto com os demais atores para que pudesse acontecer a efetivação do programa. E no caso do estado do Pará, o Sebrae atualmente, segundo o que a gente conversou aqui, a gente viu rodando nas conversas, ele não está atualmente tão presente, ou seja, ele não se faz presente da mesma forma como ele está presente nos outros estados, o que gerou uma dificuldade para a articulação, principalmente com esse braço, visto que se ele tivesse de fato junto, né, de mãos dadas, essa articulação seria muito mais fácil. No entanto, com a COP30 se aproximando e esse movimento de bioeconomia sendo cada vez mais forte e latente, a gente tem uma nova oportunidade, uma nova janela para fazer esse contato novamente e tentar fazer o apoio do Sebrae virar a chave para que ele possa articular junto com o Simpacto para o envolvimento tanto das entidades governamentais quanto para a captação dos recursos, né, e o financiamento principalmente da entidade como órgão administrativo. A gente também elencou alguns
bancos e financiamentos, como foi demonstrado muito bem aqui pelo pessoal ali, conseguiram organizar muito bem a estrutura, e dentro deles apareceu o BASA, o Bamparabil e o Fundo Amazônia, que eles têm recursos disponíveis justamente para essa linha de pensamento. Também a gente elencou o Fundo Instituto Vale, o Fundo JBS pela Amazônia, o Fundo Hidro, que é de uma missão, no caso, a rede de mineradoras que fazem, no caso, eles fazem investimento social nessa parte da bioeconomia e também de impacto socioambiental, né? E eles precisam também dar essa contrapartida, e essa contrapartida muitas das vezes é ligada a financiamentos de projetos, principalmente ligado ao impacto socioambiental, né? A gente também destacou ali o sistema FIEPA e secretarias como SEMAS e também a Secretet, e também outros apoiadores para articular não só com essas entidades e órgãos e organizações, mas também com os empreendedores. Então a gente destacou ali o Açaí Vale, que é a comunidade que de fato constitui mais empreendedores, tanto da bioeconomia quanto de diversos cenários e ações. A gente separou também aqui alguns mecanismos de captação para esses atores. Muitos deles eles utilizam a forma tradicional para que as entidades possam fazer a captação desses recursos, como editais e chamadas públicas, também o apoio de fintechs e incentivos fiscais e doações para manter esse recurso, e também a gente elencou 2 ações prioritárias, né, como principais articulações para o envolvimento e desenvolvimento da proposta, que é articular com o Sebrae Pará, visto que a gente já está num momento de COP30 e eles já estão numa pegada mais bioeconômica, e fazer com que essa articulação ela também seja parecida com o que aconteceu nos outros estados, e como resultado a efetivação disso, e desenvolver parcerias estratégicas tanto dos apoiadores locais como comunidades, como das secretarias e órgãos governamentais. Esses são os atores principais que a gente elencou. Obrigado, boa tarde. A todos. Queria agradecer a oportunidade também de estar falando aqui um pouco com vocês. Bom, o nosso tema que ficou responsável para a gente debater na nossa mesa foi a questão dos integrantes e a filiação dentro do Simpacto, certo? E como a gente separou esse debate dentro do nosso grupo? A gente separou a partir de 3 critérios, que foi aplicabilidade, integração e desafio, e o que pode ser melhorado dentro do debate que foi exposto a partir daquele papel que deram pra gente. Onde inicialmente a gente entende que o que foi exposto, que a filiação e a integração ela é voluntária e aberta. Para a questão dos entes federais que têm interesse de atuar dentro desse ramo, dentro desses negócios de impacto, e também organizações da sociedade civil que estão diretamente trabalhando com esse tipo de atividade, certo? E também a questão da integração de pessoas, de representantes de pessoas civis, pessoas comuns dentro desse comitê, dentro desse debate, para tentar trazer uma questão de amplificação de perspectivas. Então, o que gerou a conversa no nosso grupo? A gente entende que a aplicabilidade dentro do estado do Pará, para o que foi proposto, ela é viável, mas ela precisa de adequações. E que sentido? Ela precisa ser ampla. Ela precisa inserir pessoas que não têm acesso a esse tipo de debate, a esse tipo de diálogo que nós estamos tendo aqui. Então a gente precisa procurar alternativas de diluir essa informação e alcançar essas pessoas, certo? E como a gente faz isso? Então a gente precisaria de quê? Estratégias de comunicação mais acessíveis. Por exemplo, algumas pessoas comentaram sobre regiões ribeirinhas. Por exemplo, foi comentada a questão das rádios, que dentro desse contexto tem um papel fundamental para passar algumas informações para essas pessoas. Então, assim, dentro da aplicabilidade, ela vai estar girando em torno dessa questão da comunicação ser facilitada para o que está proposto aqui dar certo. Então, a partir da integração do que é proposto, a gente entende que há uma necessidade de a gente entender que o papel de quem compõe os integrantes, as pessoas filiadas, ela tem um papel de multiplicação também. Porque a gente entende que para a gente conseguir mensurar e conseguir agregar todo mundo dentro
do que é proposto pelo programa, a gente precisa que mais pessoas sempre estejam sendo acessadas por ele, certo? Então, os componentes que vão integrar esses sistemas precisam ser multiplicadores. E uma das propostas que foi apontadas por algumas pessoas foi que dentro desses debates que vão acontecer, dentro das propostas, dentro dos diálogos que vão ser realizados, é preciso colocar ferramentas de capacitação para quem frequenta. E a questão também, algo que eu esqueci de falar, é que as pessoas que vão estar encabeçando o projeto, elas precisam ter o rosto das pessoas que estão fazendo os negócios de impacto aqui dentro da Amazônia, dentro do Pará, e que muitas vezes não acontece. Então, para a gente conseguir agregar pessoas, chamar as pessoas para entregar esse movimento, essa questão, a gente precisa que essas pessoas estejam visualizadas dentro desses comitês. Então é importante a gente ter a diversidade, a gente precisa ter presença de pessoas negras, pessoas trans, mulheres, pessoas com deficiência, dialogando e propondo alternativas dentro do tema, certo? E os desafios que a gente encontrou dentro dessa inserção de pessoas dentro do Simpacto foi a questão de criar comitês mais específicos para locais de difícil acesso, por exemplo. Descentralizar, acho que é a palavra mais certa. A gente precisa descentralizar esses comitês para que aquela pessoa que mora na margem do rio consiga ter acesso a do que está sendo debatido, do que está sendo falado, para a gente conseguir, de fato, alcançar o maior número de pessoas. E também a questão da estrutura de governança. Muito é debatido de como vai ser feito, várias pessoas dentro da mesa discutindo quem vai ficar responsável por fazer isso. Então eu acredito que precisa ficar bastante definido de como vai ser feito todo esse processo. Outro ponto também é que foi definido por algumas pessoas que frequentaram é a questão do conceito de negócio de impacto. Como a gente discutiu ontem um pouco, não há um conceito 100% definido do que é um negócio de impacto. Então, será que é aquele que tem mais escala? Ou será que é aquele que tem mais potencial social, ambiental, econômico? Então, a gente precisa definir para que as pessoas se sintam inseridas dentro desses conceitos aqui, que elas possam, por exemplo, ter a percepção que elas podem fazer parte disso. Que apesar de o negócio dela não ser um negócio mega elaborado, ela pode integrar esse sistema. Então, ele precisa ser mais criterioso nesse sentido, deixar um conceito amplo, não um conceito restritivo para as pessoas que podem participar. Fazendo o rodízio de mais de uma pessoa, que a provocação é sempre: o que é que vai garantir, e eu vou jogar essa provocação para você, tá? O que é que vai garantir que todos esses anseios e esses pedidos, esses sonhos que nós estamos planejando aqui, cheguem e sejam implementados na construção do Simpacto? Então, eu queria que você falasse também, porque eu notei que tem muita gente com essa mesma expectativa de que a gente está fazendo aqui um esforço, está dizendo, mas o que é que vai garantir que isso vai ser efetivamente implementado na construção do Simpacto? Como é que a gente vai? Eu tenho algumas respostas, mas eu queria que você falasse a sua também. Então, acho que essa pergunta é uma pergunta importante e acho que, assim, falando muito de coração, né? Falando como Aron, até porque, assim, veja, eu não tenho um mandato, né? Eu não estou representando nenhuma autoridade, eu estou simplesmente fazendo, né, um trabalho de facilitação, de trazer esse debate, de ajudar esse debate a acontecer. Né? É um movimento que ele partiu da sociedade, a gente tem feito isso assim, por vontade de fazer acontecer, vontade de fazer com que esse movimento que a gente acredita que ele tem como melhorar, ele aconteça, ele cresça. Então, eu acho que, falando desse lugar, né, ou seja, não como autoridade, não como alguém que tem uma caneta que permite ter algum tipo de poder, eu diria que a única coisa que vai garantir que esses anseios todos, essas expectativas que a gente está colocando aqui, elas tenham um reflexo, que elas ecoem, vai ser a capacidade de organização de quem está aqui. Eu acho que não tem nada que vai chegar de fora e vai dizer, puxa, então agora, né, uma entidade poderosa nos ouviu e ela vai então nos conceder uma atenção, nos conceder um recurso, nos conceder alguma coisa. Eu acho que o que vai garantir que isso que a gente está falando avance
é a capacidade de quem está aqui se conectar, discutir, fazer uma agenda e ir atrás, né, dessas demandas. O que eu acho que vai ajudar com que essas coisas avancem, não garantir, mas ajudar, é o fato de que nós estamos fazendo uma rede com pessoas de outros lugares do Brasil, de outros acessos, com outras possibilidades de diálogo, e que isso vai ajudar. Então, assim, a gente, quando está aqui, né, então eu vim de São Paulo, o Beto veio de São Paulo, a Mônica veio de Brasília, né, Luísa está aqui também, lá de Brasília. Então, isso nos permite, né, Rio de Janeiro, isso nos permite ter alguns contatos, de fazer algumas discussões, de ajudar a canalizar e a facilitar esse caminho, mas não garante nada, né? O que eu acho que realmente vai ser necessário é que, a partir dessa conversa que a gente tem aqui, vocês tenham uma organização, vocês tenham um grupo estabelecido, vocês tenham esse coletivo. Então, aquela listinha que estava passando aqui, ela é super importante, porque acho que é dali que a gente vai poder estabelecer contatos que, né, vocês que estão aqui, Jana está puxando, a Belém está puxando, né, outros que estão participando vão poder continuar indo nessa direção, né? Acho que isso é super importante. Então, assim, a gente não tem, né, nem essa intenção de ter uma autoridade que concede, uma autoridade que vai ouvir e simplesmente trazer uma solução. Eu acho que a gente consegue ajudar a ter diálogo, a avançar nisso, a fazer mais força, a ter mais pressão e a dar mais visibilidade, né? Mas garantir, dizer que, puxa, então agora está feito, só mesmo a organização da sociedade e a possibilidade de vocês, né, avançarem nessa direção. Mônica, quer falar? Vista de microfone aí. Oi, olá pessoal. Então, queria aproveitar essa deixa aí da questão da participação, né, que é um tema que foi abordado por todos, e dar alguns avisos, mas de forma muito prática, para apoiar, enfim, a formação mesmo desses coletivos. Dentro do GÁS, nós já temos um GÁS Norte formado com um pequeno grupo, então todos aqui estão convidados a participar do GÁS Regional. Vocês vão receber um e-mail com a ficha de inscrição, ali vocês vão estar literalmente entrando no GÁS. A partir disso, o que vocês falaram ontem, a Amazônia por nós mesmos, pela Amazônia. Então, cada coletivo tem a capacidade, a possibilidade de autogestão. Então, a autogestão dos coletivos é uma forma de participação extremamente importante para que a gente efetivamente tenha uma política pública democrática, participativa, com a voz das pessoas que estão na ponta e que fazem o impacto de fato. Então, convido todos a efetivamente entrarem, se organizarem, participarem desse processo, porque a gente só muda esse país participando e se apropriando das políticas públicas como nossas. O sistema é nosso. Nós somos o sistema. Então, é essa visão de que nós fazemos parte, obviamente, amparados e dentro de um processo democrático de instituições, mas onde cada coletivo tem a sua importância. E o que vai ser é o que nós criarmos, o que nós construirmos. Então, eu deixo essa provocação para o grupo. Eu achei o fórum fantástico, as ideias de vocês são extremamente potentes, vocês têm uma força incrível. E eu acho que estão todos de parabéns, só queria ressaltar isso. Participei do Fórum Norte, do Fórum Nordeste também, nós temos coletivos sendo criados em todo o Brasil. Então, imagina a potência disso e a força dessa conexão de coletivos de todo o Brasil se organizando para transformar, né, através de negócios de impacto. É muito potente. Eu acho que basta que a gente acredite e a gente se aproprie desses espaços que são nossos, nós somos todos cidadãos e necessitamos de cidadania, né? Então, eu queria transmitir isso para vocês e dizer que a gente vai estar, enfim, construindo juntos, que eu acho que é isso que é necessário.